Olá, queridos, boa tarde. Não sei se eu estou conseguindo aí, tendo sucesso aí na transmissão. Então, se você puder deixar um feedback aí, dar um feedback se está tudo ok, se você está vendo e ouvindo direitinho. A gente infelizmente não vai poder transmitir pelo Facebook porque a conexão da minha internet está muito ruim. Então a gente vai transmitir só pelo YouTube, tá bom? O único canal que eu estou conseguindo aqui utilizar por conta da internet que, só para variar, está muito ruim. Sempre está ruim, certo? Então eu queria pedir que você avisasse aí no Facebook, nos grupos que você pertence, para o pessoal que quiser acompanhar o nosso estudo, ele viesse aqui para o YouTube, tá certo? Nosso tema está aparecendo aí na tela para vocês, é Somente Cristo. É o terceiro estudo da nossa série. Nós estudamos no primeiro dia a parte histórica, as razões pelas quais ocorreu a Reforma Protestante. No nosso segundo estudo, falamos sobre o primeiro sola, que é o sola Escritura, somente a Escritura. E nós falamos sobre ela primeiro porque, claro, é o fundamento da fé cristã. Então, todas as demais solas, os demais solas, eles vêm. Você, por favor, avisa aí nos grupos que a gente está sem condição de transmitir pelo Facebook porque a internet não está legal, tá certo? Então, se você estiver aí conseguindo assistir, dá um feedback aí para mim. Gente, desculpe, eu cortei aqui o microfone sem querer, tá certo? Acredito que agora esteja indo direitinho, tá bom? Então eu vou recapitular aqui. A Igreja Batista do Natal, ela está presente nas redes sociais. A gente tem procurado usar esses instrumentos porque a gente infelizmente não tem podido se reunir por conta do decreto, né, do governo. Então as igrejas estão fechadas
A nossa igreja é lá na rua Mossoró, 403, no bairro de Petrópolis, Natal, RN. O dia que tudo isso acabar, você pode nos fazer uma visita, tá certo? A Igreja Batista do Natal, ela tem a página no Facebook, arroba Batista do Natal, e no YouTube, Igreja Batista do Natal, tá bom? Você acompanha por lá. Se você, por um acaso, quiser fazer algum tipo de oferta, contribuição financeira para a igreja, os dados aí estão também aparecendo na sua tela. Banco do Brasil, agência 3698, dígito 6, conta corrente 9094, dígito 8. E aí os dados também para, se você deseja fazer transferência bancária, tá bom? Amanhã, no nosso culto às 18 horas, né, nós estaremos transmitindo novamente ao vivo. O nosso tema, né, seguindo o nosso estudo sobre Deus, vai ser o Deus soberano. Eu sei que num tempo desse, a gente questiona muito se Deus ele de fato está no controle, porque parece que as coisas andam meio complicadas aí, né? E a gente às vezes duvida se Deus está no controle ou não. Então amanhã o nosso estudo, a nossa pregação vai ser em cima desse tema, o Deus soberano. A gente aguarda você nos nossos canais aí na internet, a partir das 18 horas. E o tema do nosso próximo estudo, próximo sábado às 17, já está também aparecendo aí para você. Somente a graça, sola gratia, né? Nós hoje vamos falar sobre solos Cristos. No próximo sábado, 17 horas, dia 4 de julho, nós vamos falar sobre somente a graça. E a gente quer contar então com a sua participação, tá bom? Bom, tendo dito isso, queria novamente aí pedir para você entrar no Facebook, nos seus grupos aí do pessoal que normalmente assiste a nossa live. A gente não está conseguindo transmitir para o Facebook por conta da conexão da internet aqui. Eu estou transmitindo aqui de casa e a conexão é ruim. Então, não sei se está indo muito bem. A imagem eu sei que não está legal, porque quando a conexão é ruim, o próprio programa ele reduz a qualidade da imagem, né, da transmissão. Então, mas é o que a gente tem, tá certo? E a gente vai então usar esse recurso da melhor maneira possível. O que não compromete, o que eu gostaria que você visse, que são os slides que a gente prepara. A gente tem um conjunto de material que a gente prepara para ensinar para essas nossas aulas, e esses slides é muito mais importante que minha cara aparecendo para você, é o que eu quero que você veja, tá bom? A gente quer fazer duas orações assim especiais. Hoje nós tivemos o falecimento da nossa irmã Clênis. Era uma senhora da nossa igreja, ela faleceu de Covid-19, tá bom? A gente ficou muito triste, a família também tá bem triste. Era uma pessoa muito querida, muito amada, uma mulher muito preciosa, uma mulher de Deus, e isso entristeceu muito o nosso coração. A gente sabe que ela está na presença do Senhor, e a nossa oração vai ser pela família. E também uma oração por um amigo muito querido, irmão em Cristo também, irmão Augusto, e toda a família dele. Há 2 semanas atrás ele perdeu o pai de Covid, e a mãe dele faleceu também, tá certo? Então a gente vai orar pela família da irmã Clênis, pela família do irmão Augusto, para que Deus ele possa estar consolando esse tempo, e pedir que o Senhor esteja conosco, tá bom? Fecha teus olhos e vamos falar com o Senhor. Paizinho querido, eu quero te agradecer por esse tempo aqui nessa tarde, louvar, bendizer o teu santo nome, porque tu és Deus, tu és soberano, tu és maravilhoso. Independente do que acontece ou que aconteça conosco, o Senhor está no controle de absolutamente todas as coisas. Nos ajuda, ó Deus, a entendermos sobre esse tema, sobre os solos Cristos, sobre que o Senhor é o centro de toda a nossa vida, da nossa vida cristã e da igreja, e que nós coloquemos o Senhor na posição que Ele é devida dentro da nossa vida e dentro daquilo, ó Deus, que as nossas igrejas têm vivenciado. Quero lembrar, ó Deus, lembrar da família da nossa querida irmã Clênis, que partiu hoje para a glória. Ó Deus, esteja consolando essa família, sabendo que o lugar dela está reservado lá no céu, não pelo mérito que ela tem, mas pelos méritos de Jesus Cristo. Jesus morreu por ela, entregou a vida por ela, e ela
servia o Senhor, foi salva pelo Senhor, então a nossa esperança é que ela esteja na glória. E também pela família do irmão Augusto, nós queremos pedir que o Senhor esteja consolando, Deus. Ó Pai, numa perda tão difícil, em tão pouco tempo, perder um pai e uma mãe, de fato, é algo que nos abala profundamente. Então, Deus, em nome de Jesus, que o Senhor esteja com ele, irmão Augusto, com a irmã Zélia, com toda a família, consolando, Deus, para que esse seja um momento de reflexão e de superação com a fé e a confiança no Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Então, sigamos agora no nosso estudo. Eu vou colocar aqui para vocês, tá certo? Nosso tema de hoje é somente a Escritura. No primeiro dia nós fizemos aí um panorama histórico sobre as razões que conduziram a igreja a buscar uma reforma. Na verdade, na nossa concepção cristã evangélica, a reforma não foi só uma atuação do homem, não foi uma série de fatores históricos, sociais, culturais, mas foi de fato uma intervenção divina na história para salvar a igreja dele, que estava cativa dentro do catolicismo romano. Então, a nossa visão sobre o início e como se deu a reforma protestante não é outra senão a ação de um Deus soberano na história. Então, por isso que a gente fez a questão de colocar esse panorama, porque Deus ele agiu na história para então fazer com que a reforma protestante ela tivesse início, tá bom? Então Deus ele agiu dessa maneira, de maneira soberana. Segundo, nós vemos o sola escritura, porque o fundamento da fé é a sola escritura, né? Qualquer outra sola, solos Christus, sola gratia, sola fide, sola deo gloria, elas se fundamentam na escritura. Então, a única regra de fé e prática dos cristãos evangélicos, dos reformados, é a escritura, é a palavra de Deus. Então, nós falamos sobre a história, falamos sobre o fundamento, que é a própria palavra, e agora o que nós vamos falar não é nada mais, nada menos, senão o próprio desenrolar, aquele momento em que a igreja começa a olhar para a Escritura e começa a perceber que muito daquilo que havia dentro da igreja dominante, hegemônica da época, que era a Igreja Católica Romana, não passavam de instruções de homens que nada tinham a ver com a palavra. Obviamente, um católico, ele não tem o menor compromisso de esboçar as doutrinas que os evangélicos esboçam, apesar de que algumas elas dialogam, elas conversam, como por exemplo sobre a Trindade, mas não existe esse compromisso porque, como nós falamos, a fé evangélica, a fé reformada, ela se fundamenta única e exclusivamente na Escritura, enquanto a fé católica, ela além da Escritura, ela se fundamenta no magistério, na tradição da igreja, nos documentos da igreja, na patrística, em tudo aquilo que eles chamam de tradição. Então, por isso que quando nós vamos falar sobre muitas doutrinas da Igreja Católica, e a gente não vai fazer isso aqui, nós, quando vamos nos remeter a ela, nós não podemos fazer isso de uma maneira usando a Escritura, porque muitas dessas doutrinas não se fundamentam na Escritura, se fundamentam em outros documentos, né, que eles se utilizam, tá certo? Então, o que nós vamos defender aqui como doutrina evangélica reformada é o somente Cristo, né? É uma doutrina distintiva da igreja reformada e nós vamos explicar por quê, porque a igreja então ela defende o somente Cristo, o solos Christus, tá certo? Então vamos lá. Nós vimos até agora, de vez em quando eu vou desaparecer aqui, né? Nós vimos até agora, nós temos as 5 solas da Reforma Protestante, os 5 solas da Reforma Protestante: sola Escritura, somente a Escritura; solus Christus, somente Cristo; sola gratia, somente a graça; sola fide, somente a fé; e soli deo gloria, somente a Deus a glória. Então, essas são as 5 solas da Reforma Protestante. Nós vimos a primeira, sola Escritura, somente a Escritura, e nós vamos ver então hoje o solus Christus, somente Cristo. Olha, você conhece muito bem o que está aparecendo na sua tela, né? O que se chama da Ave Maria, da reza, da oração da Ave Maria, a reza da Ave Maria, né? Como é que diz?
Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Isso é uma oração que é realizada na Igreja Católica de maneira muito mais corriqueira que a própria oração do Pai Nosso. Se você pega um rosário, por exemplo, é um instrumento católico de reza, você reza muito mais Ave Maria do que Pai Nosso. A Ave Maria ela começou a ser construída em vários períodos da história, né? A primeira parte que nós estamos vendo aí, ela foi estabelecida no ano de 1189 e ela se fundamenta na saudação do anjo a Maria e também no cântico de Isabel, né? Na palavra de Isabel para Maria, que é Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, é a saudação do anjo, e de Maria e de Isabel para Maria, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre. No século XV, se acrescentou essa parte final, que é Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. O Papa Pio V, em 1568, ele introduziu no Breviário Romano. Então, a partir de 1568, essa reza ela passou a ser uma recomendação do papado para os católicos da época, né? O que eu quero chamar a atenção para você é justamente a introdução no século XV dessa parte que não está na Escritura, que é a Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. O que a gente vê aqui estabelecido é uma doutrina essencial e fundamental dentro do catolicismo, que é a intercessão dos santos, né? Tanto existe o realce de Maria, né, como a chamada Mãe de Deus. Há uma categoria muito importante dentro da espiritualidade católica, quando nós temos também a introdução agora bem clara, num concílio, né, 1568 foi o concílio da chamada Contra-Reforma, num concílio que enfatizava, que ratificava todas as doutrinas da Igreja Católica Romana em detrimento das doutrinas defendidas pelos reformadores. E nós então temos aí, rogai por nós, né? Interceda por nós. Então você tem uma pessoa que já morreu, que é considerada pela Igreja Católica como santíssima, é a expressão que se usa em referência a Maria, e ela então, é uma oração dirigida a ela, que ela, na presença de Deus, ela possa interceder pelos pecadores. Então, diante desse quadro que nós aqui estamos falando, nós temos uma reza que introduz de maneira muito clara uma doutrina essencial e fundamental do catolicismo romano, que é justamente a intercessão dos santos, tá certo? A intercessão dos santos e a veneração das relíquias, elas foram reafirmadas por aquele concílio que a gente falou, o Concílio de Trento, que aconteceu em 1545 e 1563, que foi aquele concílio que a gente chamou de Contra-Reforma, que foi um concílio que ratificou, que tomou uma posse cada vez mais intensa das doutrinas então defendidas pelos católicos romanos, contrário àquilo que os próprios reformadores estavam tentando trazer para a igreja. Então, no Concílio de Trento, tanto a veneração de relíquia, como você tem aquelas pessoas que se prostram perante imagens na Igreja Católica, tudo isso ele se fundamenta não apenas na história da igreja, mas principalmente no Concílio de Trento, em que se reafirmou essas doutrinas, esses dogmas, né, como eles então defendiam. A intercessão dos santos se fundamenta não na Escritura, mas em livros apócrifos. Claro, se você pegar alguns católicos, né, tem vários aí na internet, que eles vão usar a Bíblia, o Novo Testamento, alguns textos, claro, descontextualizados, mal utilizados, distorcidos, para mostrar que existem santos que intercedem por nós no céu. Eles pegam alguns textos, um que eles usam, por exemplo, que a Bíblia fala que nós devemos orar uns pelos outros, né? Então eu intercedo por outras pessoas, né? Só que eu estou vivo, quem está lá no céu está morto. Então o que acontece? A intercessão dos santos se fundamenta como uma doutrina mais clara e objetiva, não a partir do estudo da Bíblia, do cânon evangélico, do cânon protestante, mas em cima de livros apócrifos e na tradição da igreja. Então ela não se fundamenta, você não vai encontrar na Bíblia falando sobre fazer imagem para objetivo religioso, para as pessoas se prostrarem
para as pessoas venerarem. Você não encontra isso na Escritura, tá certo? Isso é algo que vem tanto do estudo de livros deuterocanônicos, né, livros apócrifos, quanto a própria tradição da igreja, que toma essa atitude, tá bom? Já foram canonizados como santos mais de 20 mil pessoas pela Igreja Católica, né? Você tem aquela São Patrício, São Judas, São Paulo, São Marcos, então você tem esses santos, né? Se calcula isso, foi os dados que eu consegui na internet, em sites católicos, né? Que tem credibilidade, disseram que na Igreja Católica existem mais de 20 mil pessoas canonizadas, né? Canonizadas significa santo. Só o Papa Francisco, o Papa atual, ele canonizou 893 pessoas, né? Eu lembro, numa época em que eu era católico, né, que sempre se reclamava que o Brasil não tinha um santo católico. O Brasil é um dos países do mundo mais católicos, se não for o país mais católico do mundo, e não tinha um santo católico. E sempre se tinha essa petição, né? E claro, por trás disso tudo existe um certo merchandising, né? De você então ter todos esses santos, tá certo? Desde o século VIII, chamado Concílio de Nicéia, que os católicos eles veneram os santos, as imagens e especificamente Maria. Desde o século VIII. Então, não é novo. Quer dizer que desde muito antigamente, nós retomarmos há bastante tempo na história, o que aconteceu? A igreja ela já vem se afastando do evangelho, já vem se afastando da palavra, já vem abdicando mão de muitas doutrinas bíblicas, se envolvendo com o mundanismo, com o secularismo, com a cultura pagã da época, né? E tudo isso acabou influenciando a igreja a partir de determinado momento, ela então começa a fazer imagens para serem veneradas, né? Aí qual é o mote, ou qual é, digamos assim, a justificativa que os católicos eles dão para dizer que eles não adoram as imagens e não adoram a Maria? Existe uma diferenciação que eles fazem dentro da doutrina católica, que é a diferença entre dulia, eu não sei se é dulia ou dúlia, eu estou falando dulia porque eu falo pensando no grego, hiperdulia e latria, tá certo? Quando se fala em veneração dos santos, aos santos você fala dulia. Isso não é idolatria, isso não é adoração, é veneração aos santos. Eles usam a palavra duléu. Dulia vem do grego duléu, que quer dizer servir, né? Veneração a Maria, eles usam a expressão hiperdulia ou hiperdúlia, tanto faz, né? E quando diz respeito à adoração a Deus, eles usam a palavra latria. Latria é usada também para adoração, para o estar prostrado em adoração. Isso assim é complicado por várias razões, porque a Bíblia sempre relata o cristão como o doulos, né, de Cristo, o servo de Cristo, né? E muitas vezes a própria adoração a Deus é vista como uma maneira de serviço a Ele, não é? Além de tudo, isso é uma divisão semântica e litúrgica, mas o fim é o mesmo, a adoração. Quer dizer, você pode dar outro nome, mas o ato em si é um ato de adoração. Por mais que você não cante, por mais que você não tenha louvores especificamente, que eu não sei, faz tempo, já deixei o catolicismo há muito tempo. Por mais que você não tenha determinadas músicas para determinado santo, para Maria com certeza tem, né? Por mais que você não tenha, mas o ato de você se prostrar perante uma imagem e render a ela algum tipo de veneração é um ato de adoração. Então o que acontece? Você muda a palavra, você diz, não, quando a pessoa se prostra perante uma imagem, ela não está adorando, ela está venerando. É só uma mudança semântica, mas o ato em si é o mesmo, adoração. E isso se torna idolatria. E por conta desse artifício católico, né, para justificar a adoração aos santos, Maria é alçada a quarta pessoa da Trindade. Tanto que você vê que existe um termo muito específico para ela, que é hiperdulia. Ela é chamada da Santíssima Virgem Maria, né?
Quer dizer, é alçado a uma relação de muita igualdade a Deus, que não compete a ela. A gente respeita Maria como crente em Jesus, como irmã, como mãe do nosso mestre, mas o que nós não podemos é atribuir a ela alguma coisa que ela com certeza teria vergonha de lhe ver atribuída a si mesma. Uma mulher santíssima. Ela disse no próprio cântico dela: eu me alegro em Deus, o meu Salvador. E só os pecadores precisam de salvação, mas existe um dogma da Igreja Católica que é a Maria concebida, então, aí sem pecado. Então, perceba, queridos, né, que a Bíblia Católica, por intermédio de alguns subterfúgios ou jogadas semânticas, elas tentam ocultar que, na realidade, eu não estou falando do Papa, do padre, eu estou falando daquele fiel do interior, da fazenda, quando ele se prostra perante uma imagem de Maria, ele não está fazendo outra coisa senão adorando aquela imagem, tá certo? Então isso tem que ficar bem claro. Um outro problema também que vai contrário aos solos cristos da Reforma Protestante é o sistema penitencial católico, porque ele reduz a obra de Cristo. O que acontece? Qual é o sistema penitencial católico? O Cristo ele morre, mas ele morre pelos seus pecados somente cometidos até o batismo. Depois do batismo, o que acontece? Para você ser perdoado, você tem que fazer penitência. Isso reduz a importância e a magnitude e a glória da obra de Cristo, que foi na cruz completa, não restando ao homem a necessidade de atos penitenciais, né? Então você tem a adoração à imagem, né? Você coloca outras figuras no centro da espiritualidade católica, você tem um sistema penitencial que reduz, né, mediante esses atos que o homem precisa fazer para comprar a absolvição dos seus pecados, reduz a obra de Cristo, e você tem a prática das boas obras para a salvação, também reduz a obra de Cristo, porque o católico é salvo pela fé e pelas obras. Eles não acreditam que você é salvo sem a prática das boas obras. Você precisa de Jesus, você precisa da fé em Cristo, mas você precisa também realizar boa obra. Você não realiza boa obra numa ótica católica porque você é salvo. Você realiza boa obra para ser salvo. É diferente. O evangélico, ele pratica a boa obra em decorrência da sua salvação. É o resultado da salvação. O católico não. O católico ele faz boa obra para garantir a sua salvação. Então nós temos aí também a diminuição da importância de Cristo como único Salvador e mediador pelo sistema penitencial, pela prática das boas obras, porque o que Cristo fez não foi suficiente, ou então o propósito, o objetivo dele não era fazer daquela maneira, era de fato manter e dar algum espaço para que o homem pudesse por ele mesmo garantir a sua salvação. Por isso tem muita gente que chama, né, brincando, os arminianos de papistas, né? Porque o Papa ele defende uma visão semi-pelagiana, e Armínio era um semi-pelagiano. Então Armínio ele defendia que o homem sim ele podia colaborar e contribuir para a salvação, para a sua salvação por intermédio daquilo que ele fazia, tá certo? Então nós temos também a missa como repetição do sacrifício de Cristo, reduzindo a obra de Cristo, né? A missa nada mais é do que a repetição do sacrifício. Então não bastou Cristo morrer uma vez, tem que ser algo repetido extenuamente aí durante milênios, então para que aquilo sempre seja renovado e tenha valor para poder perdoar os pecados. Mas isso, né, reduz a obra de Cristo, porque na extensão, na importância, a obra de Cristo ela foi plena e perfeita. Um outro problema também, que acaba indo de encontro à figura de Cristo como único Salvador e mediador, é o sistema sacerdotal de mediação. Os homens, para terem acesso a Deus, as pessoas para terem acesso a Deus, elas precisam desses intermediários. Então as graças elas são ministradas pelos padres, a confissão é ouvida pelo padre, a bênção é dada pelo padre, pelos clérigos católicos. Então todo esse sistema sacerdotal que foi confrontado pela Reforma Protestante quando falou que
que a Bíblia ela diz que todos nós somos sacerdotes, chamado sacerdócio universal dos crentes. Quando você diz que só uma casta ela tem esse acesso livre a Deus de intermediação, você está reduzindo também o papel de Cristo como único Salvador e mediador. Nós temos também um outro problema, a centralização do poder na mão do clero. Então, tudo que diz respeito à espiritualidade e à fé católica, ela diz respeito ao poder que está na mão do clero. Então, ao clero cabe o poder de determinar, cabe o poder de fazer ou não fazer, cabe o poder de abençoar ou não abençoar, tudo depende do clero, tá certo? Então, olha só como isso é complicado para aquelas pessoas que têm o sola escritura, então defendem Cristo como único Salvador e mediador. Qual é então o resultado? É a insuficiência de Cristo como mediador, intercessor e salvador. Isso é o resultado. Se você tem vários mecanismos, várias pessoas, várias doutrinas que conduzem você a uma outra dependência que não a dependência de Cristo, o que acontece? O que inevitavelmente acontece? A insuficiência de Cristo como mediador, intercessor e salvador. Não foi suficiente. Ele não é suficiente. E isso, claro, para nós crentes é um problema grave e um problema sério. Mas o que a Bíblia então nos fala de Cristo como mediador e salvador? Olha só, eu separei para você alguns textos aqui para mostrar para você quem é Cristo no sola escritura, no somente a escritura. Primeiro, Atos capítulo 4, versículo 12. E não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Absolutamente nenhum. Então, o que esse Salvador fez foi suficiente, foi pleno, foi magnânimo, foi completo, foi glorioso. Então, não se precisa de absolutamente mais nada, tá certo? Outro texto, João capítulo 15, versículo 5. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Então, nós aí vemos a dependência que o crente tem de Jesus, não é de santo, não é de padre, nem de pastor, nem de igreja. A nossa dependência e o fato de produzirmos ou não bons frutos é o fato de estarmos conectados com Cristo. Filipenses 4,13. Tudo posso naquele que me fortalece. Olha só como é que isso é interessante. Ele diz, tudo posso naquele que me fortalece. Tudo. Em quem? Em Cristo. Então, se eu posso absolutamente todas as coisas, esse todas as coisas vem única e exclusivamente porque esse homem, no caso Paulo, está conectado, está relacionado diretamente com Jesus. Continua aqui, outro texto para você. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e a humanidade, Cristo Jesus, homem, que deu a si mesmo em resgate por todos, testemunho que se deve dar em tempos oportunos. Então veja só, aqui a Bíblia é muito clara. Se só há um mediador, a Igreja Católica ela vai interpretar essa figura do mediador aqui de uma maneira diferente dos outros mediadores. Ela vai criar duas classes de mediação. Tem a mediação que Deus faz, que Jesus faz, perto do Pai, e tem a mediação que os santos e Maria faz. Eles vão definir, vão diferenciar isso. Mas no texto aqui, para quem acredita no sola escritura, está muito claro, só há um Deus e um só mediador entre Deus e a humanidade. Nenhum mais, não precisa. Se eu digo, não, eu preciso de mediação, estou dizendo que esse Jesus ele não foi suficiente ou não foi adequadamente empossado no seu grau máximo de mediador. Ele não consegue, ele não dá conta do recado, né? Então ele precisa de ajuda nesse ato de mediação. Tem mais texto aqui, ó. Hebreus é um livro que fala muito sobre Cristo, tanto como oferta quanto como sacrifício. Então nós temos aí Hebreus capítulo 9, 13 a 15. Olha só o que o texto fala. Portanto, se o sangue de bodes e de touros e a cinza de uma novilha, aspergidos sobre os contaminados, os santificam, quanto à purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus,
purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Por isso mesmo, ele é o mediador da nova aliança, a fim de que os que foram chamados recebam a promessa da herança eterna, visto que houve uma morte para a remissão das transgressões que foram cometidas sobre a primeira aliança. Então, o texto é claro, a obra é de Jesus, foi ele quem fez. Ele concluiu, ele completou de maneira certa, irrepetível, e ele então se torna mediador dessa nova aliança, que é a aliança da graça, onde nós estamos inseridos aí em Jesus, né? Então não precisa de nada mais. Se Cristo fez tudo, para que eu vou atribuir a um homem ou a uma criatura algo que ele fez por completo? Tem mais texto aí, ó. Nós vamos ver aqui, eu separei algumas particularidades de Jesus. Eu quero mostrar para vocês alguns textos que se remetem à pessoa, a figura de Jesus como Salvador e mediador. Primeiro, Jesus como profeta. Deuteronômio capítulo 18, 15, olha que interessante esse texto. Deuteronômio 18, 15 diz: o Senhor seu Deus fará com que no meio de vocês, do meio dos seus irmãos, se levante um profeta semelhante a mim, e a ele vocês devem ouvir. Isso daí, lá no livro de Deuteronômio, capítulo 18, versículo 15, através de Moisés, o grande profeta de Deus, ele diz: vai se levantar um profeta semelhante a mim, né? E lá em Mateus capítulo 17, versículo 5, naquele texto que nós conhecemos como transfiguração, aonde no monte nós encontramos Pedro, Tiago e João, Jesus ele sendo transfigurado com Moisés e Elias, e nós encontramos então a voz do próprio Pai dizendo, falava ele ainda quando uma nuvem luminosa os envolveu, e eis vindo da nuvem uma voz que dizia: este é o meu filho amado em quem me agrado, escutem o que ele diz. Então Jesus é aquele profeta do qual falou Moisés em Deuteronômio 18, 15. João 14, 24, quem não me ama, não guarda as minhas palavras, e a palavra que vocês estão ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. Então, Cristo, ele é o profeta, ele fala a palavra de Deus. E outro texto aqui, ó, em Hebreus, novamente, Hebreus é um texto muito importante para esse tema, capítulo 7, versículos 26 e 27. Porque nos convinha um sumo sacerdote como este, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e exaltado acima dos céus, que não tem necessidade, como os outros sumos sacerdotes, de oferecer sacrifício todos os dias, primeiro por seus próprios pecados, depois pelo povo, porque fez isto uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu. Hebreus 7, 26 a 27. Então Cristo é profeta e Cristo também é sacerdote. Inclusive o texto de Hebreus chama ele de sumo sacerdote, né? Como o texto está dizendo, não tem necessidade, como ele diz, não tem necessidade de oferecer um sacrifício por si mesmo, porque ele era santo. Então Cristo não precisava de oferecer sacrifício por si, porque ele era santo. E todo dia, ou no caso todo ano, como era o hábito no dia do Yom Kippur em Israel, no dia do perdão, no dia nacional do perdão, em que o sumo sacerdote entrava para fazer expiação pelo pecado do povo no Santo dos Santos. Não precisa, fez uma vez por todas, acabou, não precisa ser repetido. E nós continuamos, outro texto aqui de Hebreus, Hebreus capítulo 10, 10 a 13. Nessa vontade é que temos sido santificados mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo, uma vez por todas. Ora, todo sacerdote se apresenta dia após dia para exercer o serviço sagrado e oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios que nunca, jamais podem remover pecados. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à direita de Deus, aguardando, daí em diante, até que seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés. Então, o que ele fez de uma vez por todas, mediante a oferta do seu próprio corpo. Ele tanto é oferta, como é o sacerdote que oferece a oferta, e ele não precisa fazer isso todos os dias. Ele fez uma vez para remover os pecados, para limpar e purificar os pecados, e não precisa fazer mais. E o nosso perdão dos pecados, ele vem em decorrência
não de algum tipo de penitência realizada, recomendada por algum tipo de padre, mas ela vem sempre nos remetendo à realidade de que Cristo, ele morreu por nós para perdoar os nossos pecados passados, presentes e futuros. Agora, olha só, nós vimos Jesus como profeta, vimos Jesus como sacerdote, agora vamos ver Jesus como a própria oferta pelo pecado. Romanos capítulo 6, versículo 10. Pois quanto a ter morrido de uma vez para sempre, morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Então, Jesus é a própria oferta pelo pecado. Não adianta querer inventar outro tipo de oferta, outro tipo de maneira de comprar, ganhar o perdão de Deus, como era na época de Lutero, por intermédio das indulgências, a venda de indulgências, porque o que ele fez de uma vez por todas de maneira muito perfeita. 1 Pedro capítulo 3, 18, pois também Cristo padeceu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir vocês a Deus, morto sim na carne, mas vivificado no Espírito. Como diz o texto, uma única vez pelos pecados. Ele padeceu, sofreu, morreu uma única vez. Romanos 5,10, porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua ira. Olha só o que diz Romanos 5,10. Quando inimigos, nós somos reconciliados com Deus mediante a morte de seu Filho. Então já existe uma reconciliação, né? A visão da figura, da Igreja Católica Romana é uma reconciliação que não é feita de maneira muito segura, porque a qualquer momento Deus simplesmente ele pode se voltar, se tornar irado e simplesmente enviar a pessoa para o inferno, no caso o purgatório, né? Mas nós fomos reconciliados. Então essa reconciliação mas não é, né? Por quê? Deus ele pode perder as estribeiras com você, ficar chateado e fazer coisas ruins contigo, porque a reconciliação ela pode passar, né? Então, olha só, queridos, que absurdo você defender a ideia de que Cristo ele não é suficiente, que não é só Ele. Porque se não é só Cristo, né, que nos reconciliou, quem mais tem poder senão o próprio Filho de Deus para nos reconciliar? Tá certo? E olha como Romanos 5,10 ele joga lá para o futuro a certeza dessa reconciliação. Estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Nós já fomos reconciliados e no futuro seremos salvos pela sua vida. Então, esse texto aqui não tem absolutamente nenhum valor dentro da visão católica de que Cristo não é suficiente. Porque o que acontece? Se nós já fomos reconciliados para sermos salvos pela vida de Cristo, então, se não é possível que isso aconteça, esse texto aqui então está equivocado. Tá bom? Mas vamos dar continuidade aqui para falar de Jesus como oferta pelo pecado. Continuando, 1 Pedro 9, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem defeito e sem mácula. Aqui ele usa aquela velha expressão do Antigo Testamento, a maneira como Jesus foi entregue, a maneira como foi pensada, como foi mostrada no Antigo Testamento por aquilo que a gente chama da sombra dos bem-vindouros, né? O precioso sangue de Cristo como de um cordeiro sem defeito e sem mácula, que era a exigência do Antigo Testamento para o perdão dos pecados, que o cordeiro oferecido deveria ser sem defeito e sem mácula. Cristo é esse cordeiro prefigurado no Antigo Testamento, só que agora é o cordeiro perfeito de Deus. Efésios 5,2, e vivam em amor como também Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável. Então, mais uma vez, Cristo como a grande oferta pelo pecado. No dia seguinte, vendo que Jesus vinha em sua direção, João diz, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Então, mais uma vez, o próprio João, ele já estava imbuído com a certeza e a convicção de que aquele homem chamado Jesus era o Cordeiro de Deus, o enviado de Deus para sofrer e morrer no nosso lugar. Ele sim que tira o pecado do mundo. Esse texto de Hebreus aqui é um texto longo, mas eu acho
muito importante nós realizarmos a leitura, Hebreus 9, 25 a 28. Ele não entrou para oferecer a si mesmo muitas vezes, como o sumo sacerdote entra todos os anos no Santo dos Santos, com sangue alheio, porque o sacerdote, primeiro ele se purificava dos seus próprios pecados, né, mediante a oferta do animal, e depois então ele entrava no santuário, no Santo dos Santos, no lugar santíssimo, trazendo o sangue do cordeiro para então perdoar os pecados dos demais. Se fosse assim, ele precisaria ter sofrido muitas vezes desde a fundação do mundo. Está falando de Cristo. Agora, porém, ao chegar ao fim dos tempos, ele se manifestou uma vez por todas para aniquilar o pecado por meio do sacrifício de si mesmo. Aniquilou, mas, enfim, se você levar em consideração que Cristo não é o único Salvador e mediador e ele não é suficiente, você precisa de outros recursos, então, na verdade, ele não aniquilou. Ele pode ter abatido, ele pode ter deixado o pecado doente, mas não aniquilou o pecado. E assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez por todas para tirar os pecados de muitos, aparecerá uma segunda vez, não para tirar pecados, porque os pecados já foram tirados, né? Não tem necessidade dele morrer de novo, mas para salvar aqueles que esperam por ele, né? Texto aí muito importante. E outro texto de Hebreus, capítulo 10 a 14, nessa vontade que temos sido santificados, mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo, uma vez por todas. Olha só, uma vez por todas. Ora, todo sacerdote se apresenta dia após dia para exercer o serviço sagrado e oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios que nunca jamais poderão remover pecados. O único sacrifício que remove pecado é o sacrifício de Jesus. Então não adianta fazer penitência, não adianta você mandar rezar missa, não adianta você comprar indulgência, porque o único sacrifício que pode remover pecados é o sacrifício de Jesus, tá certo? Se tiver pastor, padre ou qualquer outra religião dizendo que boa obra perdoa pecado, que indulgência perdoa pecado, que penitência perdoa pecado, não perdoa. A única maneira, o único meio, método pelo qual Deus ele perdoa pecado é por meio de Jesus. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à direita de Deus, aguardando daí em diante até que seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés, porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. Então, novamente, se aqueles que foram alvos dessa única oferta e foram aperfeiçoados para sempre, por que então devem ficar recorrendo a subterfúgios humanos para o perdão dos seus pecados? Então Jesus ele é profeta, Jesus é sacerdote, Jesus também a oferta pelo pecado, mas Jesus também ele é rei. Apocalipse 19:16, no seu manto e na sua coxa, aqui está falando da figura de Jesus, está escrito um nome, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Apocalipse 17:14, lutarão contra o Cordeiro e o Cordeiro os vencerá, pois é o Senhor dos Senhores e Rei dos Reis. Serão vencedores também os chamados eleitos e fiéis que estão com o Cordeiro. Então, esse trono da realeza soberana, ela só pode ser ocupado pelo próprio Jesus, né? Ele é rei, ele é soberano, é Senhor dos Senhores. 1 Coríntios 8:6, para nós, porém, há um só Deus, o Pai de quem são todas as coisas e para quem existimos. É um só Senhor, Jesus Cristo, por meio de quem todas as coisas existem e por meio de quem também nós existimos. Então, o Senhor Jesus, ele é rei. Vamos falar um pouquinho sobre a suficiência de Cristo agora. Nós vimos a figura de Jesus, vimos a concepção e aquilo que a Igreja Católica fazia e faz para reduzir a obra de Cristo, e agora então nós vamos ver sobre por que nós defendemos a suficiência de Cristo e que não é preciso nada mais. João capítulo 14, versículo 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Nós só podemos chegar até Deus por intermédio de Jesus, né?
E se Ele já nos capacita e possibilita essa entrada na presença do Pai, para quê? Qual a necessidade então de ter outras pessoas, outras maneiras, outros métodos de então nós irmos à pessoa do Pai? Não tem a menor necessidade. Cristo é o centro da palavra, da teologia, da fé, da salvação, da igreja, de tudo mais. Ele é o centro. Como dizia Lutero, Cristo é o centro e a periferia. Então, olha só, nós não precisamos, porque Cristo ele é o centro. Não é que a gente vai colocar ele como centro, ele é o centro, né? O que a igreja faz é reconhecer essa realidade. Gálatas, capítulo 6, versículo 14, apóstolo Paulo, um grande homem de Deus, diz: mas longe de mim gloriar-me senão na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim, e eu estou crucificado para o mundo. Então, Cristo é o centro. Nós não temos outra glória. A nossa glória, a nossa alegria, o deleite da nossa alma é sim no nosso bendito Senhor e Salvador Jesus Cristo. Romanos 11:36, porque dele e por meio dele, para ele são todas as coisas, a ele seja a glória para sempre, amém. Todos os méritos são de Cristo, todos, absolutamente todos. Nós não devemos nós não devemos reconhecer que pessoas têm mérito para salvação, para intermediação, para mediação, porque Cristo ele é suficiente, é somente Ele, nós não podemos colocar outra coisa, é por meio dele, para Ele, são absolutamente todas as coisas. A igreja ela não deve reduzir, substituir ou transferir a suficiência de Cristo. E eu estou falando agora, queridos, não de só como igreja católica, a igreja católica que fez isso durante muitos milênios e continua fazendo, mas os próprios evangélicos, eles não podem ceder à tentação de reduzir a importância e o papel de Cristo como mediador e salvador dos seres humanos. Na verdade, a gente muitas vezes faz isso porque não se remete a Cristo, não ensina, não fala e não mostra para as pessoas essa realidade que, como nós vimos, tem tantos textos e é tão clara na Escritura, que Ele é o único mediador. Então, nós como igreja, nós não podemos reduzir a importância que Ele tem. Absolutamente nada pode ser colocado no seu lugar e nada necessita lhe ser acrescentado. Qual a necessidade de colocar no lugar, de depositar ou de compartilhar com Cristo algo para o qual Ele é plenamente capaz e totalmente suficiente? Não faz o menor sentido, né? Não precisa, não tem necessidade, é completamente desnecessário. Colocar qualquer outro no lugar de Cristo é tolice. Por que tirar Cristo do lugar que lhe pertence? O que nós ganhamos com isso? O que a igreja ganha com isso? Criando subterfúgios, métodos, mecanismos, atalhos, que não são atalhos, e outras maneiras de nós chegarmos ao Pai, se Cristo é plenamente suficiente. Se Ele já basta, Ele já basta em si mesmo. Tanto a figura de Cristo quanto a sua obra são plenamente suficientes e capazes de ligar o homem a Deus, de perdoar pecados. Então nós não precisamos aí rogar e pedir a intercessão de pessoas que foram como nós e um dia morreram. Qualquer tentativa será fracassada e os resultados serão desastrosos. Nós, que temos a sola Escritura, que temos o solos Cristos, não podemos sequer tentar em colocar outra pessoa ou outra coisa aí no lugar, tá certo? Vamos aqui dar continuidade, porque eu quero falar então como as igrejas, as pessoas, elas se afastam do solos Cristos, né? Primeiro, igrejas evangélicas normalmente não reconhecerão que se afastaram de Cristo. Você não vê nenhuma igreja fazendo um culto coletivo de libertação porque se afastaram de Jesus, porque reduziram Jesus, porque apagaram Jesus, porque tiraram dele toda a importância, enfim. Normalmente você não vê ninguém fazendo isso. É o tipo de pecado que igreja que ninguém reconhece. Não, Cristo ele não é o centro da minha vida. A gente vê as pessoas falando todo tipo de pecado, né? Mas de que Cristo ele deixou de ser o centro e a pessoa mais importante, a gente raramente vê. Porque Cristo ele pode fazer parte da nossa doutrina,
da nossa liturgia e da nossa vida. Você pode ter uma declaração de fé, você pode ter uma declaração doutrinária, você pode ter uma confissão de fé muito bem estabelecida, Westminster, de New Hampshire, de Londres, da onde for. Você pode ter a melhor confissão de fé, a declaração doutrinária mais bem feita, com todos os versículos, né? Tá tudo esboçado lá no papel, mas na prática da vida da igreja, naquilo que a gente vivencia como crente, pode estar completamente distante do que diz a doutrina. E também da liturgia. Você pode ter uma liturgia que pode ser pensada com músicas, né? Adoração, o nome de Jesus, uma cruz na frente, né? E outros símbolos aí cristãos. Você pode pensar uma liturgia que fale do nome de Cristo sem necessariamente ele estar centralizado na vida da igreja. Então, Cristo ele deve ir além do que diz o papel. Cristo deve ir além daquilo que acontece no domingo, né? Por exemplo, eu tenho o que aconteceu com a igreja de Laodiceia, em Apocalipse capítulo 3, versículos 14 a 22, que era aquela igreja que achava que não precisava de Cristo. Tanto que ele está batendo do lado de fora, aquele que abrir a porta eu entrarei e serei com ele, né? O dono da festa está do lado de fora, a igreja aprendeu a fazer tudo sem Jesus. Isso é muito possível que aconteça hoje. A gente efetua as nossas atividades, missões, os cultos, a escola bíblica e tudo mais sem necessariamente Cristo ele ser visto como centro daquela igreja, né? O que pode acontecer também é a gente omitir parte da pessoa de Cristo da sua mensagem. Existem coisas que Jesus falou que hoje incomodam determinadas audiências, né? Então você fala de pecado, fala de culpa, fala sobre condenação eterna, fala sobre perdição. Então você falar um negócio desse num culto, em alguns cultos hoje, incomoda as pessoas. E você omitir isso é omitir uma parte essencial e importante da obra de Jesus, é tornar ele menos importante. E muitas igrejas passam domingo, mês, às vezes anos, sem falar sobre pecado, sem falar sobre culpa, sem falar da necessidade do sacrifício. E a gente acha que Cristo é o centro da igreja, só que na verdade não é. Entendeu aí? Porque quando nós omitimos quem era Jesus, ou então nós deixamos de falar como ele era e qual era a sua mensagem, nós estamos aí reduzindo e nos afastando dos solos cristos. Os que se afastarem da sola escritura se afastarão consequentemente da pessoa de Cristo. Quer dizer, se o fundamento, se o esteio do nosso conhecimento, da nossa fé, da nossa doutrina é a própria escritura, e eu me afasto da escritura, o que vai sobrar? O que eu quiser botar. Eu posso botar São Tomás de Aquino, eu posso botar São Bernardo, posso botar qualquer pessoa, posso botar Augusto Cury, posso botar Allan Kardec, tudo cabe quando você abandona a sola escritura. Então, quem se afasta da centralidade da escritura dentro da experiência cristã, vai consequentemente se afastar dos outros solos, inclusive dos solos cristos. Vamos lá. Então, como a igreja se afasta dos solos cristos? Primeiro, mudando o próprio Cristo. Eles aplicam um filtro sobre Jesus, sua mensagem, sua obra. É como a gente faz hoje em rede social. Você vai fazer uma postagem no Instagram, isso acontece no Facebook, não sei quantas redes acontece, mas tem lá um aplicativo de foto da própria rede social e ela ajuda você aplicando um filtro para deixar aquela foto mais bonita. Então aquele pratão com ovo, você aplica um dourado, meu amigo, fica o ovo da sua vida. Ficar o ovo do século, porque você quer comer ovo, mas você não quer dizer que é um ovo qualquer, é o ovo. Então nós fazemos assim também com Jesus, nós aplicamos um filtro de bom moço, de cool, nice, very good, alguma coisa assim que deixe ele mais pós-moderno, mais jovial, né, mais tolerante, mais linkado com a nossa realidade, mais aceitável,
mais palatável, mais digerível. Então nós aplicamos um filtro e aquele Jesus que falava de inferno não fala mais. Aquele Jesus que falava sobre culpa, sobre pecado, não fala mais. Ele fala só sobre bênção, sobre cura, prosperidade, sobre você, sobre a sua autoestima, sobre o seu desenvolvimento, sobre a sua realização pessoal, sobre o quanto você é lindo, o quanto você é maravilhoso. Então isso é o que? É uma maneira de você manter Cristo na igreja. Você muda quem Ele é. Você muda a sua mensagem, você muda a sua obra. Então Cristo, Ele não morreu porque você é um pecador safado, sem futuro e nojento. Ele morreu porque você é um pobre coitado que é escravo da droga. Não, você é uma pessoa que sobre você pesa a ira de Deus e Deus Ele vai lançar você no inferno. Não, Ele não vai fazer isso porque você é muito precioso, é mais ouro, é mais precioso que o puro ouro de Ofir e por aí vai. Então a gente acaba mudando a mensagem e a obra. E o próprio Cristo acaba mudando, porque se você desvirtua a mensagem, se você desvirtua a obra, você acaba desvirtuando o próprio Cristo. Você tenta adequar Cristo às expectativas e desejos do homem pós-moderno. O que o homem pós-moderno precisa? De tolerância, ele precisa de paz, tranquilidade, ele precisa de encontrar um rumo na vida, um propósito de ser, né? Ele precisa encontrar razão e deleite para a sua alma. Então a gente está simplesmente tentando adequar quem é Cristo às expectativas e desejos daquela pessoa que vai para a igreja, daquilo que ele quer. Não importa pregar o que a Bíblia fala, importa pregar o que aquela pessoa quer ouvir. E isso também é uma maneira de mudar o próprio Cristo. A gente mantém Cristo na igreja, mas a gente dá um banho de loja em Jesus, faz aquela maquiagem, dá aquele corte de cabelo, aquela barba bem feita, né? Para que ele possa ficar domesticado na igreja, certo? É o que a gente chama de antropocentrismo, né? O homem é o centro. Então, Cristo deixou de ser o centro da igreja, agora o centro da igreja é o homem, né? Porque se procura tornar Cristo mais aceitável e simpático para esse mundo. Aquele Jesus, falar sobre condenação, e vão para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos, isso não cabe mais, né, dentro da nossa realidade. As pessoas então querem encher a igreja de pessoas não convertidas. Porque a conversão ela vem pela compreensão de quem era Jesus, qual era a mensagem de Jesus e a obra de Jesus. Tá bom? Um outro problema também que afasta o Cristo da igreja é o personalismo. O que é personalismo? Personalismo é uma visão, não diz respeito única exclusivamente à igreja, diz a instituição, em que a cara da instituição é uma pessoa específica. Então, alguns pastores eles fazem questão de serem reconhecidos como a cara daquela instituição. Aqui em Natal você passa na frente de algumas igrejas e fora o nome da igreja, você tem a foto do dono da igreja, que não é Jesus. É a foto do pastor da igreja, do presidente da igreja. O que é isso? É personalismo. Fazem questão de serem reconhecidos, né? E de reproduzir o que são e o método, o modelo eclesiástico que eles seguem para outras igrejas. Então é como se fosse uma franquia, e tem muita franquia por aí hoje, gospel. É como se fosse uma franquia, você vai em São Paulo, na igreja tal, a igreja tal, e Natal é igual em McDonald's, ou Bob's, em qualquer lugar desse planeta. O gosto é sempre o mesmo, né? E nós criamos também, dentro dessa visão, os super-heróis evangélicos, aqueles homens que, olha, eles representam a presença, a pessoa de Cristo aqui na Terra. São cheios de poder, intocáveis e inquestionáveis, né? Aí se daí Cristo, quando ele entrou pela porta da frente, Cristo saiu pela porta dos fundos, tá certo? Porque não existe esse tipo de casta dentro de igreja evangélica. Isso tem dentro do catolicismo romano. O Papa, como a gente falou, nas suas atribuições, como aquele que senta na cadeira, no trono de Pedro, é o que fala ex-cátedra, aquele de quem não há erro. Esses super-heróis evangélicos, eles são intocáveis e inquestionáveis. Ai, se você tocar no ungido do Senhor. E o problema disso tudo é que eles aceitam essa
essa ideia de serem detentores de determinados poderes. E encontram muitas vezes até dentro do Novo Testamento algum texto que tenta, né, dar suporte ao desenvolvimento dessa personalidade narcisista, né, de se acharem pessoas que detêm um poder, um contato especial com Deus, que acham que podem vender oração na internet, ou podem vender cura, ou podem vender perdão. Né? Parece que a gente conseguiu aprimorar o que a Igreja Católica fazia na época da Reforma Protestante. A gente não, eles, né? Mas eles aceitam, eles assimilam essa ideia de que eles são realmente super evangélicos, super crentes, homens acima de toda tentação e que desfrutam do relacionamento com Deus, que os outros crentes não desfrutam. Eles são especiais, se consideram especiais e têm um relacionamento mais privilegiado com Deus do que os demais crentes. Então ninguém tem o contato com Deus, mais contato com Deus do que eu. É assim pensam essas pessoas. Então nós temos o problema do personalismo, mas tem outro problema também, que afasta a igreja dos solos cristos, que é o relativismo. Tá bom? O que é o relativismo? Relativismo é uma postura de interpretação da realidade, porque até então, até o surgimento, na verdade é assim, o relativismo é uma ideia que remete aos filósofos da era clássica, né? Não sei nem, aí talvez nosso irmão Eduardo possa dizer se isso se remete aos pré-socráticos, né? Mas é uma filosofia antiga, essa ideia de que tudo está mudando o tempo todo, né? De que não existem verdades absolutas, de que tudo é absolutamente relativo. Então, e olha só, os pastores, eles parece que aceitaram e assimilaram esse pensamento, porque quando eu deixo de me expor doutrinariamente, de deixar com que as pessoas saibam quem eu sou doutrinariamente, eu estou relativizando. Porque se eu não tenho convicções, se eu não tenho posturas definidas e determinadas, o que eu estou dizendo é o seguinte: qualquer pessoa, inclusive com as ideias mais diferentes, elas podem sim ter as suas verdades. O que é isso? Isso é um fruto do relativismo, né? E o relativismo, ele vai dizer, não existe verdade absoluta, tudo é relativo. Nós devemos aceitar como iguais verdades os que têm ideias completamente opostas. Então, por isso que nós vemos hoje as pessoas cantando músicas de cantores adventistas sem problema nenhum. É o relativismo, é as doutrinas deles, que eles acreditam. Cada um tem o direito de acreditar no que quiser. Isso é verdade. Cada um tem direito de acreditar no que quiser. Mas eu tenho o direito de defender que não existem várias verdades, que existem sim verdades absolutas. Então, quando eu digo que tudo é relativo, o que acontece? A pessoa vai chegar na igreja com as suas doutrinas, com seu conhecimento muitas vezes complicado, herético, diferente do que diz a Escritura, e eu vou aceitar porque, bichinho, ele tem um pensamento dele. Né? Vamos ser tolerantes, vamos amar aquele irmão. Talvez nem irmão seja. Né? O pensamento dele pode variar tanto da Escritura que talvez nem irmão seja. Não é? Qual é o resultado? A tolerância com pensamentos não cristãos e até o ecumenismo. Porque se a Bíblia não é a fonte da verdade absoluta, se Cristo não é a verdade, então Buda pode ser, o Papa pode ser. Então, o Adventismo pode ser uma verdade, o Testemunho de Jeová. Então, não existe uma verdade absoluta. E o cristianismo é mais, então, nessa perspectiva, mais uma das maneiras de compreendermos a realidade espiritual, né? Cada um de acordo com a sua maneira, tá certo? Então, quando eu parto para o ecumenismo, eu estou então abrindo mão dos solos cristos também, porque eu estou entrando num diálogo interreligioso com pessoas que não fundamentam a sua fé na Escritura e que também não têm como Cristo o único fundamento, o único mediador. Tá bom? E um outro problema, até botei a foto aí de um camarada aí do lado, para você ficar ligado, tá certo? Então, olha só, um outro problema também, que afasta a gente dos solos cristos, é o humanismo. O humanismo é um pensamento filosófico que ele vem da época da Reforma Protestante e
ele não da época, da reforma da Renascença, tá certo? Vem da época da Renascença. E ele diz o seguinte, que o homem é o centro de todas as coisas. O homem é o centro, não é Deus, em determinados aspectos, para algumas pessoas, Deus sequer existe. Então o homem é o centro de todas as coisas, é ele quem constrói a sua realidade, é ele quem constrói a sua história, é ele quem corre atrás do seu sustento material, é ele quem é dono do seu próprio futuro, é ele que é dono das suas escolhas. Então o homem é o centro de todas as coisas. O que acontece? Eles escondem quem de fato é o homem. O homem não é essa maravilha, não é esse cachorro perdido que quer da mudança, é o cachorro que mordeu o dono, é o pitbull que mordeu o dono. Esse é o homem, é pecaminoso, é pecador, é desprezível, é alvo da ira de um Deus santo e justo, né? E quando então eu digo que o homem é o centro, o que eu preciso? Eu preciso dar uma melhorada na figura do ser humano. Eu preciso dar aí uma atualizada, um upgrade, né, na figura do ser humano, para que ele não pareça tão mal como ele de fato é. Então a gente esconde a pecaminosidade do homem, né? E a gente acaba também fazendo uma releitura do sofrimento do pecado. O que é sofrimento? O que é pecado? Por que a pessoa sofre? Não, Deus não quer que você sofra. Pecado é não ser feliz. Pecado é depressão. Pecado é pobreza. Então a gente começa a fazer uma releitura de todos esses temas que são caros à palavra de Deus, e a gente acaba criando um Deus a serviço do homem. Deus, então, ele existe para quê? Para servir a esse grande, meigo e fofo, pobre coitado chamado ser humano. Um Deus a serviço do homem. E essa visão humanista, antropocentrista, né, narcisista, ela influencia o mundo gospel em várias maneiras, né? Nós temos igrejas hoje que são profundamente antropocêntricas, em que a mensagem ela fala sobre o homem, em que os louvores eles falam sobre o homem, em que o clima, o ambiente do lugar ele é pensado para o homem, para o conforto e para o deleite do ser humano, única e exclusivamente. As músicas, muitas delas, né, simplesmente tratam acerca da humanidade, da superação da humanidade, não falam de pecado, sequer produzem glória a Deus, né? É o chamado mundo gospel, que está cada vez mais aí endiabrado, né? Cada vez mais herético e cheio de sujeira e podridão, né? O mundo gospel está cada vez mais imundo, é cada vez mais uma Babilônia cheia de prostituição. Talvez não no sentido literal, mas no metafórico é. E até cunharam um termo para esse tipo de louvor que é de homem para homem, o louvor horizontal. Tudo bem, eu não posso negar que, por exemplo, no livro de Salmos, existem alguns salmos que falam de uma certa relação horizontal. Quando a gente fala com bom e com suave é que os irmãos vivam em união, né? Ele fala dessa relação horizontal do homem com o homem, mas ela termina louvando a Deus. De lá o Senhor ordena a sua bênção, é como óleo que desce pela barba de Arão, né? Então no final de tudo Deus ele é louvado, mas esse louvor hoje ele simplesmente não adora, não exalta a Deus da maneira como ele deva ser adorado. Fala ali, né? Porque é muito feio, você vai para uma igreja e canta Roberto Carlos, é muito feio, você vai para a igreja e canta, sei lá, Guns N' Roses, é muito estranho. Então as pessoas fazem uma música e lá, né, joga um Jesus, um Deus, um glória a Jesus, só para dizer que ele entrou na letra, mas o conteúdo em si não é uma exaltação a Deus. Isso é extremamente complicado. E esse rapaz aqui do lado, ó, não, aqui, esse rapaz aqui do lado, é um dos pastores hoje do YouTube mais conhecidos, né? Tem um canal, David Leonardo, e ele fala assim grandes absurdos, e um dos absurdos que ele falou é do coração de Jesus, você é o centro. Isso é profundamente narcisista e antropocêntrico, né? Um humanismo assim exacerbado. Então,
tem se multiplicado esse tipo de evangelho. Teve um aí que eu esqueço o nome, que ele até disse que a Bíblia não é a palavra de Deus. Enfim, daí você espera de tudo. Então, o humanismo ele entrou na igreja, ele tem sido avassalador, destruidor. As igrejas continuam de pé, mas elas estão mortas. Elas cantam, elas pulam, elas têm bons instrumentos, bons locais de reunião, elas estão cheias, mas estão mortas, tá certo? Quando você tem um humanismo, quando você tem um secularismo dentro de uma igreja, Jesus ele vai para outra igreja. Ele não frequenta esse tipo de igreja, tá certo? Então, o humanismo ele provoca de fato o afastamento do solos Cristo. E por fim, eu acho que é o fim, eu acho que foi o último tema que eu abordei aqui, o resultado também do afastamento dos solos Cristos é o ecumenismo. Eu falei um pouco, vou me ater de maneira agora um pouco mais detalhada, né? O chamado diálogo interreligioso, ele esconde a relativização do papel de Cristo como o único salvador dos pecadores. O que é o ecumenismo? O ecumenismo é eu dialogar com outras religiões num termo de igualdade, né? Ora, a minha fé não é a fé de um testemunho de Jeová. A minha fé não é a fé espírita. A minha fé não é uma fé igual que se equipara ao do budismo. Eu não trato, não falo da visão que eles têm sobre Deus como verdade. Então, eu não posso me irmanar, dar os braços, dar as mãos com eles, porque eu não concordo, claro. Isso não me impede de ter diálogo, de conversar, de falar, tratar temas sociais, mas de eu me irmanar como religião, como igreja irmã, isso eu não posso fazer. Eu não posso fazer isso, inclusive com denominações protestantes que não estão fundamentadas na Escritura. Existem igrejas evangélicas que hoje diferem em muitos sentidos, em muitos aspectos, daquilo que é de fato e genuinamente o Evangelho. Então, eu não posso me irmanar com essas igrejas. Não posso tratá-las como igrejas irmãs. Tá certo? Se eu recebo uma pessoa de uma igreja desse tipo que eu estou falando, analisando a doutrina, o que a pessoa entende, eu preciso dizer, olha, eu preciso falar para a pessoa que está pedindo para se tornar membro da igreja, dizendo o seguinte, você precisa de fato conhecer a Cristo e precisa se batizar de novo. Porque você vem de um lugar que não é uma igreja evangélica. Tá certo? Porque senão o que a gente faz? É o ecumenismo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vê ao Pai senão por mim. João 14,6. Essa frase, ela exclui todas as outras. Exclui catolicismo, exclui testemunho de Jeová, exclui a adventista, exclui mórmon, exclui espiritismo, exclui islamismo, enfim, ela exclui, corta, porque não tem outro caminho. Então, se eu estou lidando com uma pessoa que não aceita as verdades em que a fé cristã verdadeiramente é fundamentada na Escritura, eu não posso tratar como uma pessoa irmã. Nós não podemos nos irmanar com os que negam solos Cristos, né? Como diz Gálatas 1,8, ainda que eu ou um anjo dos céus pregasse outro evangelho, seria considerado anátema. É outro evangelho, não é o mesmo evangelho, e nós então não podemos aqui ter comunhão com essa pessoa, né? Para falar então e encerrarmos finalmente, como nós podemos retornar aos solos Cristos, né? Ao somente Cristo. Primeiro, antes de tudo, é preciso um retorno ao sola Escritura. Sem sola Escritura não há solos Cristos, tá certo? Então, primeiro, a igreja precisa se voltar para a Escritura Sagrada. Segundo, devemos nos aprofundar na doutrina de Cristo, sua pessoa e sua obra. A gente tem que falar sobre isso. Falar como ele morreu, por que ele morreu, os resultados da sua morte, sua ressurreição, a sua mensagem, para que então a igreja ela seja ensinada a centralizar a figura de Cristo, a pessoa de Jesus na igreja como deve ser centralizada. Terceiro, ele deve ocupar o lugar que ele cabe na igreja, seja na pregação, no louvor ou na comunhão diária, porque a igreja não funciona só no prédio, a igreja é todo dia.
Então, quando eu falo de centralizar a Cristo, eu estou dizendo o seguinte: ele precisa ser centralizado na igreja, lá na reunião da igreja, na pregação da igreja, ele tem que ser o centro da minha pregação, naquilo que a gente canta e naquilo que a gente vive diariamente. Ele tem que ser o centro. Não só no que a gente fala, mas também no que a gente faz. E outra coisa, também, se nós queremos um retorno aos solos cristos, nós precisamos falar sobre obediência. João 10, 27 fala: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Se você entende Cristo como centro da sua vida, da vida da igreja, nós precisamos nos submeter a Ele. Nós só podemos dizer, declarar que Cristo é o centro se nós o obedecermos. Enquanto nós estivermos relutando em obedecer e cumprir a sua vontade, nós então estaremos na periferia, mas nós não estaremos colocando Ele no centro da nossa vida. Queridos, eu penso que acabou por aqui. Deixa eu ver. Exatamente, nós encerramos por aqui. Eu quero deixar para você o convite de, na próxima semana, dia 4 de julho, às 17 horas, estarmos aqui novamente para falar sobre somente a graça, sola gratia. O que isso quer dizer para nós? Nós vamos fazer então esse estudo e eu quero contar com a sua participação no próximo sábado, às 17 horas. Queria só terminar dando alguns avisos. Primeiro aviso, se você desejar colaborar, ofertar, contribuir, dizimar com a Igreja Batista do Natal, está aparecendo aí os dados bancários da igreja, tá certo? A Igreja Batista do Natal tem conta corrente no Banco do Brasil, agência 3698, dígito 6, e a conta 9094, dígito 8, tá certo? E o último convite que eu quero lhe fazer é amanhã, às 18 horas, estarmos juntos para adorarmos, louvarmos ao Senhor e falarmos sobre esse tema tão importante, que é o Deus soberano. Nós temos estudado aí algumas semanas a pessoa de Deus e no domingo que vem nós vamos falar sobre o Deus soberano. Eu aguardo você, tá certo? Bom, nós estamos aqui encerrando, vamos encerrar orando. Eu quero agradecer a sua presença, a sua participação aqui. Que Deus possa ter lhe abençoado, que Deus ele possa estar contigo, lhe dar um final de sábado aí precioso. E nos vemos amanhã, tá bom, queridos? Que Deus ele derrame graça sobre nós. Vamos orar. Paizinho, eu quero te agradecer, louvar, bendizer o teu santo nome pela tua compaixão e pela tua graça. Que o Senhor derrame sobre nós, ó Deus, a tua bondade. E que nós, como crentes e como igreja, possamos colocar o Senhor no centro, centralizado, como a figura mais importante dentro da igreja. Solos Cristos, somente Cristo. Não precisamos de nada mais, só do Senhor. É o que nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém, queridos? Deus abençoe. Se você tiver alguma dúvida, alguma pergunta, pode deixar aqui pra gente, tá certo? Fiquem com Deus e nós então aí nos vemos amanhã às 18 horas, tá bom? Deus abençoe.